E aí, tudo certo? Aqui é o Thiago. Nesse vídeo aqui eu vou explicar como funciona o recurso de lançamento de despesas utilizando a IA aqui no Contas a Pagar do SGC da Sistemar, tá? Ele vai utilizar notas e boletos, né, olerites e outras guias que você tiver, vai processar utilizando a inteligência artificial e vai pré-preencher a despesa, né, com fornecedor. Se não tiver fornecedor, vai criar o fornecedor, vai colocar vencimentos, valores, né, parcelas, vai anexar esse documento. Se for um boleto, ele vai já sugerir a linha editável como forma de pagamento para API, né, para pagamento ao fornecedor. Então ele vai pegar diversas informações desse documento, dessa nota desse boleto e vai criar a despesa para você, tá? Tem duas formas de usar esse recurso, tá? Pelo SGC Online, né, que você pode dar um acesso para o seu fornecedor. Vou explicar, mostrar rapidinho aqui. Tem um usuário de operador aqui que eu criei só para o meu fornecedor enviar as notas, tá? Funciona assim também, então depois eu vou detalhar, mas só para você ter uma ideia, eu consigo dar esse usuário para o fornecedor e ele envia as notas ou boletos por aqui, já cai direto processado lá no SGC. É exatamente assim a mágica, de tempo em tempo ele fica buscando se tem alguma nota, algum boleto. A IA já trabalha aqui por trás e na hora de sincronizar com o SGC já está tudo pronto, tudo adiantado. Ou a forma que você envia os documentos por aqui. O processamento é feito aqui na hora, né? Leva uns instantes porque a IA está processando. E aí você também tem essa despesa adiantada, né? Você complementa o que faltar, ou revisa também, né? Dependendo da informação que você vai querer revisar, né? PDFs é tranquilo, a IA entende perfeitamente. Se for algum scan, alguma imagem, a gente sugere dar uma revisadinha para garantir, tá? Ou se for de qualidade boa, aí não vai ter problemas. Certo? Ok, esse recurso fica aqui em movimentação, contas a pagar, processamento de documentos com IA, tá? Essa aqui é a tela que eu centralizo esses documentos. Mais um lembrete, esse recurso está gratuito por tempo limitado para condomínios que têm SGC Online ativo, tá? Os condomínios que não estão com SGC Online ativo não poderão usar por enquanto. Certo? Então, aqui é onde centralizo todos esses documentos que foram importados, né, e vão ser processados ainda. Então, em pendentes, eu trouxe os arquivos para o sistema e eles não foram processados pela IA ainda. Processados são os que a IA processou e faltou alguma informação para ela fazer o pré-lançamento. Lançado, a IA processou, fez o lançamento da despesa, tá? E ainda falta uma conta débito, por exemplo, mas ela encontrou a maioria das informações. E conferidos são os que a IA processou e o usuário já complementou o que faltava e a despesa está 100% pronta para ter o resto do processo dela, né? Seja pagamento ou o que for, tá? Para eu importar arquivos aqui pelo SGC, eu preciso mover os arquivos que eu tenho para a pasta coletor, que fica dentro da instalação do SGC, tá? Da Sistemar, tá? Então, aqui, essa aqui é a minha instalação do SGC, tá? Vai ter uma pasta coletor aqui, tá? Então, dentro dessa pasta coletor que precisa estarem esses arquivos, que a IA vai processar, tá? Então, daí eu faço o seguinte, eu clico em arquivos e o sistema ele vai verificar essa pasta. Vou clicar aqui, ele vai dizer que não tem nada, né? Não tem nada de imagem PDF aqui, ok? Não tem mesmo. Vou mover algumas aqui para demonstrar para vocês, tá? Lembrando que esses aqui são uns PDFs que eu editei aqui agora, tá? Só para demonstrar. Vou pegar dois aqui, vou deixar o da Imasa para mostrar o envio pelo site. Movi para a pasta coletor. Voltar aqui no sistema, clico em arquivos, ó. Ele importou, achou dois arquivos, me perguntou se eu quero processar os arquivos agora. Esse processar que é esse envio para a API verificar se está tudo certo. Vou clicar aqui sim, tá. Aqui pode levar alguns instantes, tá? Realmente leva alguns minutinhos. Esse é um processo que nessa primeira versão, né, que a gente está disponibilizando, ainda é assim. No futuro vai ter um recurso automático que, de tempos em tempos,
vai processar a sua pasta coletor e vai adiantar, né, vai ficar parecido com o do SPC Online, no SPC Online ele faz isso. Ele vai buscar do SPC Online de tempo em tempo e vai adiantar. Eu não preciso fazer o processamento por IA por aqui, tá? Mas nessa verificação, nesse processamento manual aqui pelo SPC, então eu importo os arquivos e daí eu marco para processar eles e aí nesse processamento que a IA começa a trabalhar, tá? Já processou um ali, já está incluindo o outro, tá? Leva alguns segundinhos. E no final, se deu certo, vai passar, a despesa vai passar para a próxima parte como lançado, se não tiver que complementar nada. E se tiver, ele vai ficar como processado e vai me dar um alerta dizendo que eu preciso fazer um tratamento, tá? É isso que vai aparecer já já. Tá terminando, olha, diz que já existe uma despesa similar. Vou clicar aqui, sim, beleza. Eu já estava fazendo uns testes antes. Beleza, ó. Uma delas, ele não encontrou o condomínio. Na outra, ele encontrou. Vamos dar uma olhada, ó. Vou filtrar aqui todos. Ó. Uma está processada, que é onde eu preciso complementar alguma informação, tá? E essa outra está lançada, ó. Processado aqui. No processado eu preciso obrigatoriamente complementar pelo menos o condomínio, que é o que ele está pedindo. Então, ó, subiu um arquivo, a IA verificou e ficou como processado. Eu preciso definir qual que é o condomínio. Não necessariamente vai ser esse que eu estou dentro, tá? Então eu vou botar aqui o condomínio é o 14, tá? Clico aqui, deixo marcado, né, as que eu quero reprocessar. Defini o condomínio, 14, clico em processar. E ele vai fazer esse pré-lançamento, vai ficar como lançada também, depois eu preciso revisar. Beleza? Ó, as duas estão como processadas, tá? Como lançadas, perdão. Então aqui, ó, esse aqui ele identificou que o condomínio é o 500. Ele identifica pelo número do documento. Se não achar o número do documento, ele pega pelo número do documento, ele pega pelo nome, tá? Mas aqui ele priorizou pelo código no documento que é o CNPJ, no caso, tá? Ó, ela já criou meu fornecedor que também não existia, tá? Então aqui eu tenho a seguinte opção agora, tá? Se eu for aqui no contas a pagar, ó, ele já vai estar aqui. Deixa eu mostrar para vocês aquele que ele lançou aqui no condomínio 500, por exemplo. Tá? Ó, então tinha uma outra do meu teste e tem essa que eu criei agora, tá? Que é essa código mais alto. Então ele criou a despesa. Se eu for entrar, ó, ele vai dizer que a despesa vai dar esse alerta para me avisar que a despesa ainda não foi conferida e que ela não foi complementada. Então, nesse caso, por exemplo, falta a conta débito e centro de custo se eu for utilizar, né? Mas o valor já está certinho, ó. Ele entendeu que era um boleto, anexou o boleto, ele também já sugeriu o tipo de remessa como boleto, já colocou aqui o código de barras, tá? Ele já adiantou bastante coisa para mim, mas ainda ele não tem ele não sabe o padrão das contas de despesa que a gente está usando, tá? Isso aqui a gente tá aperfeiçoando para ele conseguir sugerir de acordo com algumas características da despesa, ele vai começar a sugerir no futuro, tá? Nas primeiras vezes ele não vai saber qual sugerir e realmente tem que complementar, ok? Isso aqui eu estou olhando na tela das despesas, mas esse mesmo acesso eu consigo ter aqui também, tá? Se eu clicar duas vezes aqui, eu também vou ter esse acesso de complementar o que falta, tá? Então eu vou colocar aqui que a conta débito é essa aqui, tá? E confirmo, né? Se faltasse mais alguma coisa, o próprio sistema ali, a tela de despesa me avisaria, tá? E depois que eu conferi, que eu revisei, a despesa fica como conferida, tá? Então o processo dela se encerrou, eu posso enviar para autorização ou pagar o que for, tá? Ela já está bem adiantada, você revisa, complementa o que for necessário, tá? Mas o processo é esse, tá? Então, eu importo o processo para a IA verificar o que ela acha. Se faltar alguma coisa para fazer esse pré-cadastro, como condomínio, fica em processado.
Se ele conseguir encontrar o condomínio, ele vai ficar em lançado. Do lançado, o usuário revisa o que precisar revisar e quando confirmar, ela vai ficar em conferido. Ok? E as do site, tá? As do site funcionam assim daí, tá? Então, configurei aqui um operador com a permissão nova de enviar documentos, tá? Vou mostrar aqui como eu configurei ele. Aqui em excepcionar em configurações, configurar operador. Esse aqui é o meu usuário, tá? Então, deixei realmente só essas duas permissões aqui, tá? Do menu e da permissão de enviar, tá? Então esse fornecedor aqui, inclusive, ele tem acesso a 2 condomínios, mas vou enviar para o 15 aqui, enviar documentos. Aqui ficaria uma listagem do que ele já enviou, tá? Do que esse fornecedor já enviou, essa lista é por fornecedor. Clicar em enviar, adicionar anexo. Tá? Deixa eu vir aqui na área de trabalho pegar. Pode ser esse da EMAS aqui. Boleto EMASA. Poderia ter selecionado vários ao mesmo tempo, tá? Selecionei só um. Posso ter uma prévia aqui se eu quiser, tá? É isso mesmo, salvar, tá? E daí, depois que salva, é o seguinte, tá? O status do documento fica como aguardando processamento. Tá? Quer dizer que a nossa IA ainda não pegou esse documento aqui da fila e processou ele. Quando fica processado, após processado, fica disponível para eu sincronizar com o meu SGC, tá? Essa sincronização acontece de duas formas. De tempo em tempo, né? Que nem as reservas e outras sincronizações do SGC online. Então eu não preciso me preocupar. Ou quando eu clico no botão download, ele faz imediatamente, tá? Só que só vai fazer depois que o status estiver como processado. Deixa eu recarregar a página aqui, ainda não está. Mas daqui a pouco ele vai estar como processado e eu vou conseguir mostrar, tá? Aí, se ele processou, vai cair naquela mesma tomada de decisão que tomou a que eu importei e processei aqui pelo SGC. Se faltar alguma coisa, ele vai ficar como processado e eu vou precisar complementar. Se ele já achou tudo que deveria achar, ele vai ficar como lançado, tá? Quando vem do site, ele geralmente fica como lançado porque ele já sabe o condomínio, né? Lá no site eu consigo enviar por condomínio, então o condomínio ele já vai saber. E se o documento, o arquivo é válido, né? Ele vai conseguir identificar as informações e associar. Então, como eu estava mostrando para vocês anteriormente, eu tinha uma nota e um boleto, tá? Então, eram arquivos bem direitinhos assim, então ele não teve dificuldades em achar a maioria das informações, tá? Aqui eu tenho um documento da EMASA, que eu vou mostrar uma prévia aqui para vocês, ó. Eu não sei dizer se isso aqui é um scan ou não, mas eu tenho algumas informações fictícias. E esse tipo de documento também é compatível, tá? Então o site, o SGC não vai ter dificuldades em montar a despesa, tá? Ó, recarreguei e está processado, né? Pode levar até 2 minutinhos aqui no site para isso acontecer, porque tem uma filinha. Beleza, se eu clicar em download aqui, ele já vai se comunicar com o site, vai pesquisar algumas coisas. Essa mensagem aqui não vai aparecer, tá? É só porque eu já estava fazendo outros testes, mas ele só vai sincronizar e baixar e daí, se pendente ele não vai ficar porque não é do SGC. Processado também não, porque ele encontrou todas as informações mínimas necessárias. Já vai ficar como lançado, ó. Ele encontrou que é um tipo de documento de uma conta de água. E se eu for no condomínio 15 aqui nas notas, nas parcelas, essa despesa já vai existir, tá? Então eu já consigo ter essa prévia nos meus relatórios e no meu contas a pagar que essa despesa ela existe. Eu ainda não vou conseguir pagar porque eu preciso complementar a conta débito e outras informações eu deveria revisar, mas já sincronizou, já está no meu contas a pagar, né? Então já está bem adiantado para eu dar sequência no meu trabalho, tá? Então aqui nesse nosso teste a gente importou duas no SGC, uma delas ele identificou o condomínio diretamente e já lançou, a gente revisou e ficou como conferida. A outra eu tive que ir nos processados e complementar, dizer qual era o condomínio, porque o sistema ainda não encontrou, que eu fiz propositalmente para fazer esse teste. E esse outro modo aqui eu enviei pelo site
e ele já ficou adiantado aqui como lançado, então a despesa já existe. Então, aqui eu vou na despesa. Esse aqui é essa da Celesc, aqui não. Essa aqui é um de vencimento mais antigo, é do mês passado, se não me engano. Da Emasa, isso é uma conta de água. Ó. Então, vou filtrar pelo fornecedor para ficar mais fácil. Tá aqui, tá? Então, de um outro teste que eu tinha feito. E essa aqui que eu fiz agora, ó, 5h56, que é a hora agora que eu tô gravando. Tá? Então, 5h54 que é a hora que ele incluiu. Então, eu preciso revisar ainda, mas já tá adiantado, já tá aparecendo para mim, tá? Então, esse é o recurso que a gente está disponibilizando agora na versão 4.1.9, né? Está saindo agora dia 10, dia 11 de dezembro. É um recurso que a gente sabe que ainda vai ser aperfeiçoado, vai ser polido. O feedback de vocês é importante. Ficamos à disposição. Em qualquer dúvida, entre em contato com o suporte também. E qualquer coisa é só chamar. Até mais.